Bom dia, jovem dinâmico. Você aí que hoje se encontra como uma pessoa de centro ou de direita, mas que trabalha, ou é pobre, ou até classe média. Sabia que você se iguala perfeitamente com os ideais do comunismo? Sim, hoje eu vou explicar para você e provar por que essa ideologia, hoje tão difundida, foi traduzida para você de maneira equivocada. Então eu vou trazer para você os preceitos de Marx para você entender o que é de verdade essa ideologia, quem realmente a segue e quais são seus verdadeiros ideólogos, as pessoas que idealizaram essa corrente de pensamento. Tudo isso passando por uma contextualização. Eu vou explicar para vocês o que é luta de classes, qual a relação dela com as relações de produção e, por sua vez, o que é um Estado socialista, um comunista e até quem são os nossos verdadeiros ídolos, quem são as pessoas que a esquerda verdadeiramente segue. Bom, para começar, a gente tem que iniciar de um conceito chamado guerra de classe. Essa guerra é nada mais, nada menos que o status operante, ou seja, como a nossa humanidade operou desde toda a sua história. Desde o início das nossas eras, uma classe era oprimida, enquanto uma outra a oprimia. Podemos pensar nisso em qualquer civilização e em qualquer contexto. Eu já dei esse exemplo antes, mas na Grécia Antiga, os escravos e imigrantes eram os oprimidos. Os opressores eram os gregos, como na Europa feudal. Na Idade Média, quem oprimiam eram os donos de terra e o clero, e quem era oprimido, os camponeses e a massa escravizada. No Brasil colônia, quando os portugueses tinham acabado de chegar aqui, eram os indígenas contra os portugueses. E assim a gente chega nos dias de hoje, quando não são mais escravos, não como antes. São os escravos assalariados, no caso, os trabalhadores, contra os burgueses, os donos dos meios de produção. Agora, o que meios de produção tem a ver com tudo isso? A questão é que os meios de produção, eles mostram como age e como opera uma sociedade a partir deles. Quem comanda e tem a posse dos meios de produção também tem a posse da outra classe, a classe burguesa, que é a classe que hoje em dia detém os meios de todas as produções, e com isso eu quero dizer que é dona de grandes empresas, é eles que pagam os salários, eles que são os donos do capital. Com os grandes burgueses, eu não quero dizer, por exemplo, o dono de uma padaria de uma esquina, ou o mercado do seu Zé. Eu tô falando do dono da Havan, ou do dono do Facebook, da Tesla. Tô falando de bilionários, milionários, mas não pensem e nem se apeguem a conceitos materiais para definir quem é um burguês, e sim em que relação ele tem com seus operários. Pensem bem no velho da Havan, ele só paga salários, ele é o dono de tudo aquilo, todos os meios de produção pertencem a ele e ele opera e manda em todos. Isso é ser dono dos meios de produção. Agora, operar para eles é ser um trabalhador, é oferecer sua mão de obra em troca de um salário. Essa classe se chama proletário e é ela quem antagoniza a burguesia hoje. E nesse proletariado se inclui a classe média, a média baixa, as classes pobres. Então até um médico é considerado proletário, porque ele não é dono dos meios de produção, ele está oferecendo sua mão de obra. Pensem nessa relação, imaginem um hospital, a pessoa que trabalha limpando ele é um proletário, o médico dele continua sendo um proletário, porque ambos trabalham nessa instituição para alguém. Agora, o dono desse hospital, ele sim é o burguês, todos trabalham ali para ele e nos meios de produção que pertencem a ele. E é a partir desse contexto que eu dei para vocês sobre quais são as relações de produção, eu venho para vocês explicar o que é o Estado socialista. Porque hoje em dia se confunde muito os termos socialismo e comunismo. A partir disso, socialismo então criou-se várias ramificações. E hoje nossa definição dele é a seguinte: é o de um estado de transição. Isso significa que um Estado socialista é um Estado que foi feito para não existir posteriormente. É um Estado que ele vem a partir de uma revolução de classe. Quando toda a classe proletária percebe o como ela é explorada e se agrupa, ela enfim toma os meios de produção do Estado através de uma revolução e consegue esse Estado para si. E assim fazendo o que Marx tinha dito no Manifesto Comunista, aniquilando qualquer forma de propriedade privada, destituindo todas as classes sociais e tornando o Estado dono de todas as empresas. Assim ele as regulariza o mercado e todas as trocas. Então as pessoas passam a ser mantidas por esse Estado que agora não é mais um Estado burguês, agora ele é um Estado proletário,
comandado por toda a classe proletária através de comitês, colaborativas, que todos no final poderão opinar sobre as mudanças que ali vão acontecer. E a partir desse estado em que já não existe mais propriedade privada e nem sequer diferenças nas classes, aí começa uma transição, como eu tinha dito anteriormente, para o comunismo. Mas antes de chegar nesse assunto, a gente tem que fazer ressalvas. Quando eu digo acabar com a propriedade privada, não é tirar o que é seu. Não vamos tirar a sua casa, o seu Opala, mas a gente se refere à propriedade privada dos grandes meios de produção. A gente está falando em retomar a Havan, por exemplo, para quem trabalha nela, o McDonald's para quem trabalha nele, porque esses grandes patrões, eles não trabalham de verdade. Tudo que eles fazem é custeado. A administração é controlada por outra pessoa, a gerência é por outra, o trabalho em si é por outro, e essas pessoas recebem migalhas do que o grande dono e CEO recebe no final. Por isso que a gente quer tomar como propriedade privada são os meios de produção e propriedades dos grandes burgueses, e não o que é seu. É justamente o contrário. A gente quer tomar tudo isso para que ela pertença a você, que trabalha todo dia no McDonald's, que trabalha todo dia na Havan, que trabalha em qualquer grande empresa, porque ela pertence muito mais a você do que esses grandes donos. Pense em quem realmente produz essas quantias milionárias, às vezes bilionárias, que são faturadas pelas grandes empresas. É você que trabalha. Não é o Elon Musk que produz aqueles bilhões que a Tesla rende sozinho. É uma massa inteira de trabalhadores explorados para conseguir isso. Assim, então, quando se aniquila a propriedade privada e se tira todas as classes sociais, todos vivem sobre a mesma classe. A ideia do Estado socialista é trocar a possibilidade de uma pessoa explorar outra, como no capitalismo, e acumular riqueza, pela possibilidade de todos terem acesso ao que é mais importante: saúde e escolaridade, justiça e segurança. Por isso você tem que lembrar de como foram os outros regimes socialistas. Isso pelo que eles propunham e não pelo que a mídia espalha. Cuba hoje em dia é o lugar com mais médicos por quilômetro quadrado e tem uma expectativa de vida maior que a norte-americana. Pense em qualquer exemplo. A União Soviética, as pessoas recebiam comidas simplesmente por trabalhar. A ideia em si é que toda a população tenha acesso ao que é importante para se sustentar e seu bem-estar ser sempre considerado. Por isso, você não vê países socialistas numa lista de PIBs enormes, mas vê de alta escolaridade, de alto desenvolvimento científico e de tudo aquilo que é importante para o desenvolvimento humano. E é a partir disso que vem realmente o comunismo, que é quando esse estado de transição para uma sociedade capitalista, para uma humanista que pensa no bem-estar dos seus trabalhadores e das suas pessoas, que venha o comunismo, que é quando não existe mais Estado, é quando a sociedade e o proletariado, que é dono dos meios de produção a partir do socialismo, destitui tudo o que construiu. O Estado em si deixa de existir e a própria sociedade se regula. Por isso o socialismo é um estado de transição para uma sociedade que nem precise mais do Estado e se autorregulamente, se auto-administre com comitês e com grandes assembleias, todos com o povo participando em massa, com cada cidade tendo um comitê próprio, para que todo mundo tenha a sua opinião considerada nas medidas públicas. Por isso dizem que o comunismo e o socialismo é mais democrático que a própria democracia, porque a democracia é um palco. Vocês mesmos veem, hoje em dia, esse palco é uma luta entre Bolsonaro e Lula, temos grandes personagens lutando entre si, mas a gente não sabe nem o que acontece, o que realmente é intencionado, tudo é um palco. A questão é que com o socialismo não existiria palco, ia ser a classe trabalhadora falando para a classe trabalhadora, e no comunismo a mesma coisa, ia ser todas essas pessoas tomando decisões por si e pela sua comunidade, e não esperando que algum governante faça isso por elas. A ação democrática em si é direta, e a partir daqui a gente troca de assunto. Agora eu vou mostrar para vocês quais países são realmente socialistas, quais são realmente comunistas e quem realmente nós apoiamos. Primeiramente, países socialistas hoje em dia só existem 5: Laos, Coreia do Norte, Vietnã, China e Cuba. Nunca existiu um país comunista. Vocês podem tentar pensar na União Soviética, mas ela não foi esse caso. Como eu disse, no comunismo não existe Estado e a sociedade em si se autorregula através de administrações locais. Nunca houve na história da humanidade um país com esses preceitos. Agora, com os do socialismo, com o estado de transição, em que a classe trabalhadora é quem comanda o Estado,
Existem hoje apenas esses 5 exemplos. Agora, muita gente diz que esses países são controlados por ditadores, mas isso na verdade é propaganda capitalista. Vocês mesmos podem ver e estudar como funciona o regime coreano pela porta-voz dos coreanos. Muita gente diz que o Kim Jong-un é um ditador, mas ele não é. Na Coreia do Norte, ele funciona como um deputado federal aqui. A questão é que ele é a representação dos interesses da população. Imagine na Inglaterra, eles têm um rei para poder ser a representação do poder inglês, e a população apoia isso. Na Coreia do Norte é a mesma coisa, eles têm um líder supremo que é uma representação de um ideal trabalhador. Ele está ali como um representante de uma ideia. Ele não é o líder supremo definitivamente, ele é simplesmente um deputado federal. Lá é um lugar com múltiplos partidos, com múltiplas assembleias e que os trabalhadores opinam e muito nas decisões que o governo toma. E não é um exemplo único. Todos esses países têm o comprometimento em dar voz ao seu povo. Essa figura do ditador sombrio que assola as populações, ela é ficcional. Às vezes, ela realmente existe, mas é uma coisa rara. Ditaduras, como as de direita, fazem isso. E para finalizar, muitas pessoas dizem que a gente tem maus ídolos, apoiamos pessoas erradas, dizem que apoiamos o Lula, Haddad, Guilherme Boulos e trazem esse monte de nomes. E eu vou falar bem a verdade para você, ninguém da esquerda realmente gosta dessas pessoas. Só quem não entende ou então não compreende os preceitos que realmente são do comunismo e do socialismo, ou sequer o que Marx dizia, quem realmente representa a esquerda está no seu bairro tentando fazer a diferença para muitas pessoas, tentando orientar por meio de sindicatos e por meio de ações solidárias. A esquerda realmente está preocupada ao que é interesse do povo e não em ficar comunicando ou em tentando portar voz de político.